seu assento. É um prazer muito grande estarmos aqui. Que bom que vocês estão aí. Eu quero ministrar a palavra nessa noite. Me foi concedida essa oportunidade. Eu quero, de alguma maneira, ser bem objetivo aqui. E quero transmitir algo da parte de Deus que Deus, né, nos incutiu de transmitir. E aquilo que Deus nos direcionou para que estivéssemos ministrando era que partiu através de uma coisa que tem acontecido nas redes sociais durante essa semana. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Eu sou muito carente, eu preciso da atenção de todos. Então, eu preciso muito que você olhe para mim, que você não converse, que você não mexa no celular. Amém? Vocês me entenderam? Me desculpe, mas eu sou carente, então eu preciso da sua atenção. Então, o que eu estava falando? Tá vendo? É isso aí. Olhe para mim. Amém? Que bom. O que tem tomado as nossas redes sociais durante essa semana, durante a semana passada, tem sido uma trend. Não sei se você sabe, talvez os cabeças brancas não saibam o que é uma trend, mas é algo que está na moda, algo que está em evidência, está acontecendo nas redes sociais, são as fotos de pessoas, fotos de igrejas, fotos de empreendimentos, com o antes e o... Misericórdia, velho, vocês estão muito ruins mesmo. Antes e... Que bom, graças a Deus. Então, olha só. Existe, então, um antes e um maravilhoso. Qual é o nome dessa trend? Primeiro você começa, depois você termina? Não termina, não? Mas se vai começar, vai terminar, varô. Vai melhorar. Então, é mais ou menos por aí. Então, o que de princípio bíblico, que nós podemos aprender com isso e de que maneira, dentro desse contexto, nós podemos olhar para a Bíblia, nós podemos olhar para tudo que acontece na nossa vida, ao nosso contexto. E o título dessa palavra aqui é: primeiro você começa, depois Deus não transforma. Porque qual é o título da nossa conferência? Pô, vocês estão aí, que bom que vocês chegaram. Primeiro você começa, depois Deus. Aponte o dedo no nariz dessa pessoa que está do seu lado e fala: primeiro você começa, depois Deus. Não é você que vai transformar. Por favor, por gentileza, fale isso para essa pessoa. Não é você que vai mudar nada, não. É Ele. E a ênfase dentro dessa trend, dentro dessa nova moda que tomou as redes sociais durante essa semana, é mostrar que algo que começou pequeno, algo que começou na incubadora, foi crescendo, foi se desenvolvendo e se tornou algo melhor. Por exemplo, se o Acácio fosse colocar uma foto do seu casamento, ele teria cabelo. Então começou de uma maneira ali... Melhorou. Lívia, aí, amém, que bom, parece um dedo polegar, de tão careca que é. Então, ocorreu o que, gente? Uma metamorfose? Não, uma transformação. Não virou borboleta, é uma transformação. Então, de que maneira nós podemos olhar para isso? De que maneira nós podemos olhar para as nossas vidas, dentro daquilo que precisa ser transformado? Eu sei que você não vive uma vida perfeita, eu não vivo uma vida perfeita, eu preciso de transformações em muitas áreas da minha vida, algumas áreas do meu caráter. Eu sei que também você precisa de transformação dentro de algumas áreas do seu casamento, da sua vida conjugal, da sua família, do seu relacionamento com os seus funcionários. Todos nós precisamos e carecemos desse toque de Deus. Amém ou não? Imagine então uma grávida. Eu quero te contar uma verdade. Vocês sabiam que os bebês não chegam através das cegonhas? É verdade, gente. É verdade. De que maneira começa uma gestação? Com uma pequena semente, não é? Algo pequenininho,
sem forma, vazio, vai crescendo, vai se desenvolvendo, até que se tornou essa pessoa que está aí do seu lado, olha só. Ele já foi algo sem forma e vazio, apesar de ainda parecer continuando sem forma e vazio, mas ele melhorou, olha só. Nós estamos dentro dessa evolução, começamos pequenininhos, eu comecei lá em Magé, Deus me trouxe para Friburgo, graças a Deus. Dentro do seu contexto, você também começou de alguma forma, talvez pior do que você já estava. Mas graças a Deus que hoje, numa sexta de carnaval, a maioria de vocês talvez estaria no bloco das piranhas. Mas olha só onde nós estamos. Uma transformação aconteceu na sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Mesmo que pareça que, nossa, mas nem tanta coisa mudou assim, mas mudou, gente, acredite. Então a gestação começou de uma maneira pequena e se tornou algo grande. E um outro exemplo que eu quero trazer para vocês. A empresa que fabrica esse celular aqui, chamada Apple, ela começou na década de 70. Eu estou tendo a oportunidade de ler o livro do seu fundador, Steve Jobs. E ele começou na garagem da casa dos seus pais. Começou fabricando ali microcomputadores, que na época estavam começando, e esse homem, um homem extremamente visionário, extremamente inteligente, trabalhador, né, focado naquilo que ele tinha que fazer, ele começou uma empresa na garagem da casa dos seus pais, botou os pais para trabalhar, botou a namorada, os amigos, todo mundo começou a soldar peças para montar os microcomputadores que ele começou vendendo. Em 2018, essa empresa se tornou a mais valiosa do mundo. Em 2019, se não me engano, essa empresa se torna a primeira empresa dos Estados Unidos a valer mais de $1 trilhão. E em 2020, essa empresa, não cansada com isso, essa empresa alcança o valor de mercado de $2 trilhões. Começou onde? Na garagem da casa dos pais, algo bem pequenininho. Mas ele tinha uma visão. O Steve Jobs, o seu sócio, algo que é interessante, nós vamos falar a respeito da vida de algumas pessoas aqui que começaram de uma maneira pequena, foram evoluindo, foram crescendo, e Deus, ele soprou, ele transformou, ele pegou aquela massinha que estava lá sem forma e vazia, ele soprou, e com a sua bênção, essa pessoa se transformou, essas pessoas se transformaram. Mas algo em comum dentro da vida desses homens e mulheres de Deus é que todos eles decidiam, eram aplicados ao trabalho, eram aplicados ao que tinha que ser feito. E eu quero te contar uma angústia que eu tive essa semana, não só eu, mas principalmente a minha esposa. Nós tivemos sérias dificuldades para conseguir pessoas para trabalharem na cantina. Se eu tentasse pessoas para que ficassem aqui em evidência, pessoas para pregar na noite que a cantora vai estar aqui, vamos dizer no horário nobre, com certeza choveriam pessoas querendo essa oportunidade. Mas para a cantina é mais complicado. Trabalhar no oculto, escondidos, é um pouco mais difícil. Isso não nos atrai. A nossa carne não valoriza esses pequenos trabalhos ocultos. Nós não gostamos desses pequenos começos, eles não nos atraem. Mas olha só que interessante, por quê? Porque esse é justamente o caminho pelo qual Deus vai forjar seus homens e mulheres para que venham a alcançar a evidência. Existe então toda uma caminhada. Não adianta o grupo de louvor querer ter unção, querer ter, vamos dizer, uma excelência técnica sem que ele ensaie, né? Nós conversamos inclusive recentemente sobre isso. Não adianta ter só a parte técnica se não tiver oração lá no secreto, escondidos. Vai tocar aqui, vai tocar muito bem, mas vai ser igual uma lata vazia, vai fazer barulho e não vai transformar a vida de ninguém, não vai atrair a presença de Deus. Então é necessário nós valorizarmos esses pequenos começos. Se você recebeu o convite para trabalhar na chapa,
Se você recebeu o convite para servir refrigerante na cantina, para custear toda essa conferência, valorize isso. Essa é a forma que Deus está usando para que Ele transforme o seu caráter. Eu quero perguntar aqui quantas pessoas pagaram ingresso para cultuar o Senhor aqui hoje. Graças a Deus, nossos pastores têm essa visão. Valorize o trabalho que vai te levar a estar num lugar desse, sem pagar ingresso. Valorize aquele pequeno começo em que você está naquela empresa, talvez sendo humilhado, sendo agora eu tentei inovar demais. Jogado para escanteio, foi isso que eu tentei falar. Deixado de lado, ou seja, mas Deus está te forjando dentro daquele contexto, dentro daquela máquina de costura, dentro daquela confecção. Talvez Deus esteja te alavancando dentro daquela situação, daquele contexto pequenininho, para que você, sendo fiel a esse pequeno começo, alcance um grande lugar lá na frente. Eu não canso de ouvir as histórias do meu sogro. Talvez a maioria de vocês conhecem, mas eu adorava ouvir as histórias do pai dele, como eles começaram de maneira pequena, sendo fiéis, trabalhando. Meu pastor não começou tendo um Sentra. Hoje tem um Sentra. Mas tinha um carro lá atrás que, se passasse na poça d'água, o que acontecia? O carro desligava. Começou o casamento dele dividindo um hamburgão do Bob's com a esposa. Perceba o que eu estou te dizendo. Deus está te dando a oportunidade hoje, dentro do vale em que você está inserido, de demonstrar a sua fidelidade, para que, sendo fiel no pouco, vou embora, tchau. Vou tentar, tá? Última oportunidade, para que, sendo fiel no pouco, o que aconteça? Não, gente, vamos lá, sendo fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Quem quer alcançar o muito, gente? Quem não quiser vai embora, pelo amor de Deus, você está louco. Quem quer prosperidade, quem quer bênção, quem quer ter um casamento feliz, quem quer ter inúmeras bênçãos, existe um começo pelo qual nós devemos, obviamente, começar. Me perdoe. Agora, olhe para dentro de si e perceba se você está, então, demonstrando a sua fidelidade a Deus dentro desse pequeno contexto onde você está. Olhe para dentro de si agora. Você está honrando a Deus dentro desse pequeno namoro que vai se transformar num casamento. Você está honrando a Deus dentro da sua solteirice, para que no futuro Deus te honre no casamento? Ou sai ficando com todo mundo, beija na boca de todo mundo, passa na mão de todo mundo e não está nem aí para nada? Será que você está sendo fiel a Deus dentro da sua solteirice, ou está saindo dando em cima de todo mundo? É um tarado, um maníaco, corre atrás de todo mundo. Ai, mulher, beijar a boca. Parece que, meu Deus do céu, bateu a cabeça no lugar, gente. Você precisa de tratamento espiritual e talvez psicológico. Eu estou falando muito e não falei nada da Bíblia, né? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas elas já passaram, então eis que surgiram coisas novas. Algo que eu ouvi no carro vindo para a igreja hoje é que Deus não usa coisas usadas. Esse é o motivo pelo qual Ele quer te transformar em algo novo. Não é à toa que Deus Ele nos manda, nos ordena, nos mortificarmos, morrer para nós mesmos, para que nós posteriormente alcancemos uma nova vida. Como nós então alcançamos a nova vida? Nascendo de novo, morrendo, para que então essa nova vida chegue à minha vida.
Agora, Deus não tem condições, não que Deus não possa fazer, mas Ele não vai fazer porque Ele é santo e puro em todos os seus caminhos. Então Ele vai te batizar, Ele vai afogar esse velho Adão, vai matar esse miserável e vai nascer um novo homem. Morreu Saulo, perseguidor, assassino de cristãos, para que nasça o maior apóstolo do Novo Testamento, o cara que pregou para todos os gentios, o gigante da fé. De que maneira isso se aplica à sua vida? É uma história muito bonitinha no papel. Vamos olhar para nós. O que Deus quer matar dentro de nós, para que venha nascer um gigante na fé. Será que Deus quer matar o nosso orgulho dentro do nosso contexto de vida? Será que Deus quer nos tornar pessoas mais pacíficas, que não discuta no trânsito a troco de nada, que quando tem uma desavença dentro da igreja, eu sei que aqui na Palavra de Vida não acontece, mas talvez lá em outra acontece. Quando ocorre uma desavença, a pessoa engole orgulho, gente. Isso é uma bênção. Na sua igreja deve acontecer isso, na nossa também, graças a Deus. A pessoa engole orgulho. E dentro desse pequeno começo, ela vai demonstrar a fidelidade a Deus, mesmo sentindo dor, mesmo não entendendo, mesmo se sentindo injustiçado, porque de fato quem nos justifica é Deus. Ao invés de começar a dar muitas desculpas para tudo, mas eu respondi assim, porque eu estava assim, e ciclano e fulano, não. Deus vai me justificar, então eu sou uma nova criatura, e a partir de mim, tudo refletirá a glória de Cristo. Eu sou novo, então Deus Ele vai usar essa nova pessoa aqui, para refletir a glória de Deus em outra pessoa. Eu sei que está difícil dar glória, mas vai melhorar, espera. Então Deus precisa da nossa mortificação, para que nós venhamos nascer de novo. E assim o novo de Deus vai chegar sobre a nossa vida. Jesus também disse lá em Mateus, versículo 16, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrá-la. Nós temos Moisés, que foi um gigante, não preciso nem te explicar quem ele foi. Moisés, como ele saiu do Egito, revoltado com a situação em que seu povo se encontrava, ele decide pelas suas próprias mãos fazer alguma coisa. Então ele passa a faca no egípcio, mata o egípcio com raiva daquela situação toda de escravidão, de tudo. E o que ele faz então? Ele foge, vai para o deserto, se casa, constitui família, passam-se os anos, e ele está lá pastoreando no meio do deserto, gente, sozinho lá, Deus o moldando, escondido, sendo fiel no pouco. Deus aparece numa sarça, ele olha aquilo, acha aquilo diferente, ele se aproxima, o coração começou a pulsar, ele se lembra de algumas coisas, as coisas começam a acontecer, e então ele ouve a voz de Deus. Ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Deus o revela o seu destino. Então ele prossegue naquilo que ele deveria fazer. Mas antes o que aconteceu? Ele precisou passar na moenda, olha para mim. Ele precisou ficar no deserto escondido. Ele precisou dominar os seus anseios, dominar o seu orgulho. Ele precisou lidar com o fato de ter matado um homem. Ele se resolveu com Deus, ele se resolveu consigo próprio, e ele partiu para o propósito que Deus tinha para ele. Mas ele precisou então ser moldado, ser transformado antes disso. O problema é que nós não desejamos, não conseguimos ter pulso suficiente para suportar o processo durante o período em que Deus quer nos amassar, em que as coisas vão se tornar complicadas, em que as pessoas, os amigos vão se afastar, você vai ficar sozinho, você só vai ter a Deus, e é necessário nesse momento revelar quem Deus é na sua vida, mesmo que ninguém esteja olhando. Está ruim de dar glória. O que aconteceu com Paulo?
Paulo perseguia, prendia os cristãos, ele era um opositor do evangelho, então ele decide ir para Damasco, seguindo o seu ministério, que era o ministério de matar cristãos. Ele vai para Damasco, ele se arrebenta todo, ele vê uma luz no meio do caminho lá, uma doideira danada, e quem era essa luz? O próprio Cristo. Ele tem uma experiência sobrenatural, e ele diz para Cristo: o que queres que eu te faça? Eu não sei o que aconteceu comigo. O que queres que eu te faça? Quem é você? Com toda a sua sinceridade. Então o processo começa na vida dele, ele é conduzido, ele permanece na Arábia, ele vai ficar sendo treinado ali durante um período de tempo, ele é forjado, ele ouve um homem que era, vamos dizer, um manda-chuva, tinha moral, ele senta para ouvir, ele é tratado, ele ouve atentamente aquilo, ele é forjado, ele é transformado, e aí olha só quem Paulo termina sendo. O que aconteceu no final da vida de Paulo? Ele ficou morando no palácio, na boa não, mas é o Paulo, gente, eu não preciso nem falar mais. Paulo se tornou Paulo a partir disso. Nós podemos falar de Pedro, que negou a Jesus por 3 vezes, um homem extremamente impulsivo, assim como nós, né? Pedro é maravilhoso. Então, esse homem, ele dá um passo de fé. Por quê? Porque no momento em que Deus, ele transbordou as coisas, ele estava cheio de grana, estava com um barco cheio de peixe, Deus o chama, Jesus Cristo o chama, e ele atende, e ele diz: sim, eu aceito esse evangelho, eu quero isso, meu coração está queimando. Então Pedro segue a Jesus, mas ele falha, ele tropeça, assim como nós, e ele prossegue. O que aconteceu com Pedro em Atos dos Apóstolos? Ele prega, cura um monte de gente, salva um monte de gente, uma loucura, um homem que se tornou o pastor da igreja em Jerusalém. Esse cara começou falhando, assim como eu e você, mas ele não parou, ele tropeçou, mas esse tropeço, ele não permitiu com que isso determinasse quem ele fosse dali em diante. Ele se arrepende, ele é tratado, e ele é transformado no Pedro que nós conhecemos. Nós temos Davi, que era um homem que estava no meio do mato, pastoreando ovelhas, um homem que estava lá, largado pela família, abandonado lá, coitado, sendo fiel no pouquinho, longe das vistas de todo mundo. Esse homem foi fiel, protegeu as ovelhas, foi fiel a Deus, foi fiel a seu pai. E o que acontece, você se lembra muito bem, ele vai para o campo de batalha, vê aquela afronta sendo cometida por Golias, então ele se oferece, olha só, ele se oferece para quê, gente? Para tomar coroa? Não, ele se oferece para trabalhar. Ele não foi chamado ou convocado para ir para a chácara, para a cantina, não, foi uma coisa um pouquinho pior. Esse negócio de varrer a igreja, de ajudar, 1 quilinho de alimento aqui, isso é fichinha. Davi, ele decidiu encarar o gigantão mesmo e vamos lá, vamos botar para quebrar. Esse cara está achando que é quem? Como Davi então prossegue, como Davi termina a sua história? Ele se tornou o maior rei da história de Israel. O cara que começou lá no meio do mato, um pequenininho começo, sendo fiel a Deus, mas se tornou no maior rei da história de Israel. Nós temos Neemias. Você conhece a história, eu vou resumir bem rapidamente aqui. Neemias estava de boa, concurso público, ganhando lá seus 20 mil por mês, de boaça. O que esse cara faz, gente? Ele vai no patrão dele: patrãozão, ei, a Bíblia diz que ele ora e jejua por isso. Tem gente que ora e jejua por bênção. Neemias orou e jejuou para arrumar problema para ele. Por quê? Ele chegou para o rei, depois de orar, de pedir a Deus de orientação, ele: reizão, olha só, minha cidade natal, minha terra, está um caos, os muros foram devastados, o meu povo que está lá perdeu totalmente a esperança, não existe justiça, não existe organização, está tudo ruim. O rei concede a bênção para ele, ele vai, trabalha, levantam-se inimigos, em 52 dias ele consegue mobilizar uma equipe, organizar tudo e levantar os muros.
Ele não somente levantou os muros, mas organizou a terra. Começou de uma maneira muito pequena, servindo água para o rei. Nós temos José, vendido e rejeitado pelos irmãos, foi encaminhado para o Egito. O que aconteceu com ele? Foi para a prisão, Potifar, prisão, uma loucura danada. É fiel e sensível a Deus ao revelar um sonho, algo muito simples e muito tranquilo, mas ele teve sensibilidade o suficiente para falar a coisa certa na hora certa. Ele revela aquele sonho e a partir disso Deus faz alguma coisa acontecer com ele. Como terminou José, gente? Governador do Egito. Bom demais, né? Bom, já demos exemplos o suficiente, né? Ué, cadê minha canequinha lá? Cadê minha caneca? Cadê, Thaís? Então tá bom, então. Feche seus olhos, por gentileza. Como tudo isso se aplica à nossa vida? Qual ou quais áreas das nossas vidas precisam de uma transformação? Onde que dentro do nosso contexto está a pequena coisa a qual nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade? Qual é a pequena semente que Deus colocou em nossas mãos para que possamos regá-la, cuidar dela, adubá-la, para que ela venha se transformar numa planta? Qual é a pequena semente que Deus colocou na sua empresa? Qual é a pequena semente que você precisa administrar dentro do seu casamento? Qual é a pequena semente que Deus colocou para que você sirva a Ele? Vamos lá, faça a sua oração agora, identificando aquilo que Deus tem para você. Peça a Deus agora: Pai, me dê forças para ser fiel. Talvez você esteja como Pedro, já disse sim, já viu o milagre, já pregou, mas tropeçou. A vida ministerial, a correria do dia a dia, ela te derrubou. Mas hoje existe um Cristo te chamando. Vamos lá, Pedro. Tem uma nova oportunidade para você. Venha comigo. Eu quero te fazer um grande pregador. Eu quero te usar. Vamos, seja fiel a esse pequena semente, a esse pequeno começo. Você não tem ideia, Pedro, da enorme árvore que eu quero transformar a sua vida. Você não tem ideia dos inúmeros frutos que sairão de você, Pedro. Eu sei que está doendo. Eu sei que a angústia da dor nos faz sentir perdidos, sem direção. Mas seja fiel a mim, José. Seja fiel a mim dentro desse cárcere. Eu estou te olhando, eu estou contigo. Estarei contigo até a consumação dos séculos, José. Permaneça comigo. Qual área da sua vida, Paulo, você precisa ser transformado? Paulo, desde um começo, que tinha um grande potencial, e Deus sabia disso. Quanto mais Paulo fazia, mais ele se enrolava. Quanto mais ele corria, mais preso a Cristo ele ficava. Teve uma hora que não teve jeito. Talvez você, Saulo, precisa hoje se decidir
A luz está brilhando agora na sua frente, Saulo. E você precisa se prostrar a ela. Talvez você que já fez muito, mas foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido a um preço barato. Você fez muito, mas não foi honrado, honrada. E talvez esperasse dos seus irmãos a honra devida, mas seus irmãos te venderam. Seus irmãos falharam contigo. Agora, em nome de Jesus, os perdoe. Assim como Cristo te perdoou, perdoe seus irmãos. Nós falhamos. Nos perdoe se nós, como igreja, falhamos contigo. Nós queremos nos reconciliar. Nós queremos sentar, olhar no seu olho e te abraçar, te beijar e recomeçarmos. Existem muitos frutos para sair dessa pequenininha semente. Jesus Cristo está esperando o seu sim. O que você quer fazer com essa semente? Neemias, existe uma grande obra para ser feita. Deus, Ele vai te abençoar com muitas condições financeiras. Deus vai te abençoar com uma capacidade de gerir uma equipe, de levantar e treinar pessoas num contexto dificultoso. Deus vai ser contigo, Neemias. Não desista. Se o próprio Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, Ele não titubeou. Cristo poderia ficar tranquilamente assentado no seu trono de glória, recebendo a honra que lhe é devida. Mas Ele não hesitou, Ele não titubeou. Ele olhou para mim, Ele olhou para você e disse ao Pai: eu preciso resgatar aquela ovelhinha lá. Eu preciso alcançar aquela pessoa. Pai, eu sei que eu vou sofrer, mas vai valer muito a pena. Eu sei que o ministério dói, gente. A igreja e o convívio eclesiástico talvez esteja nos machucando bastante. E eu quero, como pastor, como pregador do evangelho, eu quero te pedir perdão. Se você foi ferido, se você foi amassado, se você foi humilhado, eu quero te pedir perdão em nome de Jesus, como seu irmão em Cristo. E eu preciso te dizer que não é hora de parar. Se você parar por alguns segundos e pensar em quantas pessoas nesse exato momento estão se perdendo, se você parar e pensar em quantas pessoas ainda essa noite perderão as suas vidas em acidentes, em lutas, em brigas, em bebedeiras, que eu e você, nós sejamos essa resposta que o mundo tanto precisa. De que maneira nós podemos alcançar isso? Sendo fiéis a essa pequena sementinha que Deus nos colocou. Seja ela o seu dom, seja ela a sua vida, a sua capacidade de ter uma família harmoniosa e criar filhos na presença de Deus. Seja a capacidade de ser fiel, mesmo em meio à dor da perda de um filho. Deus quer florescer nesse deserto. Incumbido da mensagem, da autoridade que Deus nos outorgou aqui nessa noite, eu quero te dizer que Deus está contigo. Não é o fim. Eu queria muito que você se levantasse nesse momento. Não se mova, não vá lá para fora. Nós já estamos finalizando. Apague as luzes, por favor. Queria que você colocasse a mão no seu coração. E para você
que precisa de reconciliação, eu quero te convidar gentilmente a vir aqui à frente. Não é por força, nem por violência. Eu não quero te emocionar, mas se for para ouvir alguém, que venha conscientemente. Feche seus olhos, vamos lá. Feche seus olhos. Existe alguém aqui que precisa se reconciliar. Alguém que quer assumir publicamente: eu estava caminhando para Damasco, mas uma luz brilhou na minha direção. Algo aconteceu que eu não sabia. Feche seus olhos, por favor. Vamos lá todos, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Seja fiel àquilo que Deus está te direcionando agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus, nós oramos para que em nome de Jesus o Senhor venha sobre nossas vidas. Eu oro por cada coração que precisa de reconciliação aqui nessa noite. Eu oro por cada coração que precisa de perdão, de um toque divino. Eu oro por cada coração cansado, oprimido, cada pessoa que foi humilhada na caminhada, foi perseguida injustamente, foi decepcionada e se decepcionou. Eu oro para que Deus venha em nome de Jesus liberar o bálsamo dos céus. Bálsamo dos céus. Receba o bálsamo dos céus sobre a sua vida. Receba o renovo do Senhor. Vamos lá, feche seus olhos, por favor. Eu já estou terminando. Nós já vamos adorar. Coloque a mão no seu coração. Faça algum sinal que você está comigo, por favor. Vamos lá. Peça a Deus para que Ele venha te transformar. Nós não estamos aqui brincando de conferência, brincando de carnaval, vamos fazer alguma coisa só para passar tempo. Essa não é a nossa intenção. Nosso desejo aqui é transformar pessoas, é sermos transformados juntos, para que a luz de Cristo, ao invadir o nosso coração, transformar a nossa vida, venha nos fazer as pessoas tão grandes que pessoas correrão atrás de nós e nos perguntarão: o que aconteceu? Eu te conhecia de uma maneira, mas você está tão diferente. Não é algo físico, algo mudou dentro de você, o seu jeito de falar, a sua vestimenta, a sua empresa mudou, você emana uma energia boa. O que aconteceu contigo? Nós precisamos ansiar por esse tipo de testemunho. Nós precisamos ansiar por esse tipo de feedback. Pelo amor de Deus, se você deseja isso, clame ao Senhor agora. Seja um pouco mais intenso. Por favor, seja um pouco mais intenso e intencional. Busque agora do Senhor o que você precisa para alcançar o nível mais profundo em Deus. O que você precisa de transformação, o que do seu coração precisa ser mortificado. Existe o novo de Deus sobre nós. Existe algo que Deus quer liberar sobre nossas vidas, mas Deus não vai fazer enquanto nós não morrermos. Você precisa morrer, você precisa se entregar, você precisa se entregar completamente para que esse novo venha, para que essa nova identidade venha, para que esse novo nome venha e Deus te transforme da ponta da cabeça até os pés. Deus quer te transformar. Levante suas mãos para nós finalizarmos agora. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Repita isso comigo: Deus, eu preciso ser completamente transformado. Que a minha casa seja invadida pelo seu poder. Que o meu casamento seja invadido pelo seu poder. Deus, que os meus negócios sejam invadidos pelo seu poder.
coração seja cheio da tua unção, para alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Você que recebeu, aplauda o Senhor em nome de Jesus.